Olá, amigos, boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe, nos proteja. Que bom tê-los aqui conosco mais uma vez, pelo canal do Centro Espírita Vila de Abrantes. Um forte abraço virtual a todos vocês que já se encontram presentes, participando desse momento de aprendizado, de reflexão em torno da doutrina dos Espíritos. Desejo a todos os companheiros desta casa, co-irmã, que nos acompanham aqui pelo YouTube, votos de paz, de harmonia, de equilíbrio. Conforme vocês viram no cartaz, hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante, tão necessário, que é a infelicidade real. Até que ponto nós compreendemos e sabemos que vem a ser, de fato, a infelicidade. E essa mensagem ela foi extraída do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, ou bem-aventurados os aflitos ou tristes, porque receberão consolação. E é uma mensagem de Delfina de Girardi, de 1861. Uma mensagem que esse espírito vai estar nos apresentando reflexões oportunas para compreendermos o sentido e o real entendimento do que vem a ser infelicidade. Nada melhor do que nós pensarmos nesse tema nos dias pelos quais estamos atravessando, não só pela pandemia que está do ponto de vista social, mas, sobretudo, pelas nossas questões internas, ou como diria Joana de Ângeles, devido aos nossos conflitos existenciais, que muito contribuem para esta sensação de infelicidade, de mal-estar perante o mundo. Mas antes de falarmos propriamente sobre o tema e as ideias principais que o Espírito nos apresenta, eu vou convidar a todos a nossa prece inicial para darmos início ao trabalho de hoje. Vou botar aqui uma música para a gente então começar com a nossa reflexão. Convidamos então a todos a elevarem o pensamento até o nosso irmão Jesus, a quem rogamos proteção, paz, equilíbrio, harmonia para o trabalho da noite de hoje. Que os bons espíritos nos acompanhem, nos proteja, que possa nos intuir para trazermos a melhor mensagem para a noite de hoje, de acordo com as nossas necessidades humanas e espirituais. Sendo assim, Senhor Jesus, com votos de paz em nossos corações, te pedimos a permissão para darmos início ao encontro da noite, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Mais uma vez, então, boa noite a todos, obrigado pela presença, sintam-se todos abraçados fraternalmente nesta noite em que nós iremos trabalhar o tema, conforme já foi dito aqui, a infelicidade real. E ele se encontra no capítulo 5
do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas antes de nós vermos propriamente esta mensagem, que se encontra nas instruções dos Espíritos, nós gostaríamos de trazer também 3 questões que vão nos servir de base e que se encontram no Livro dos Espíritos, na 4ª parte, em que Kardec intitulou como sendo Esperanças e Consolações. Nessa 4ª parte, Kardec vai tratar sobre penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros. As perguntas que nós trouxemos para as reflexões iniciais dizem respeito exatamente ao primeiro capítulo desse 4º livro do Livro dos Espíritos. Conforme já dissemos, ou acabamos de dizer, Esperanças e Consolações, quando Kardec vai tratar sobre penas e gozos terrestres. E para a gente entender a infelicidade real, é preciso que nós revisitemos pelo menos essas 3 perguntas que aqui foram trazidas, ou que serão trazidas, para as nossas reflexões e entendimentos a respeito dessa temática que vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec começa dizendo assim, nós vamos encontrar na questão 920. O homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Até que ponto nós, espíritos encarnados, comprometidos com o planeta Terra, poderemos gozar de uma felicidade completa, visto ser essa a nossa maior ideação, ser o nosso objetivo de vida, porque tudo que nós fazemos tem esse sentido, tem esta necessidade de nos causar um estado de felicidade, de prazer, de bem-estar, de alegria. E quando isso não ocorre, nós nos sentimos infelizes, nós nos sentimos maus, nos sentimos tristes, nos sentimos incapazes, nos levando muitas vezes a processos psicopatológicos, doentios, que nos acarretam enfermidades físicas, psíquicas e emocionais. Quando não, nos faz deprimir a tal ponto que podemos nos levar à própria desencarnação. Então, até que ponto, nesse planeta, conforme bem o conhecemos, poderemos alcançar esta felicidade plena? E aí, os espíritos disseram a Kardec, não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Isso é algo extremamente importante para que compreendamos o sentido da infelicidade real. O porquê que atribuímos uma ideia de infelicidade às coisas que nos acontecem. Ou eu entendo de que no estágio evolutivo não se é possível alcançar essa condição de felicidade plena, mas ao mesmo tempo o planeta nos possibilita sermos felizes a ponto de alcançarmos um certo estado interno de bem-estar, de prazer, de felicidade, que necessariamente não significa dizer que a teremos pelas conquistas das coisas materiais. O que esta felicidade que o planeta é capaz de nos oferecer está restritamente ligada às conquistas materiais, conforme ainda hoje, muitas vezes enlouquecidamente, nós a buscamos, sempre no movimento para fora, esquecidos do que Jesus já tinha pontuado quando esteve conosco à época, quando nos disse que
A felicidade não se encontraria, não estaria nem aqui, nem ali, nem acolá, mas dentro de cada um de vós. Se eu não internalizo esse chamamento crístico, eu vou estar sempre com esta sensação de vazio existencial, por conta desses conflitos que carregamos ao longo de não apenas esta, mas de muitas outras existências pelas quais nós já passamos ou tivemos, e que nesta estamos apenas reforçando aquilo que ainda sentimos como consequência do que já vivenciamos em outras existências. Nas 921, Kardec vai questionar: concebe-se que o homem será feliz sobre a Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? E essa pergunta, igualmente a primeira, ela é bastante oportuna. E eu vou repetir aqui só para reforçar um pouco mais as ideias. Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Ele traz isso como uma assertiva. Vem então a pergunta: mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? Ao que os espíritos disseram a ele. O mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência grosseira. Isso já dá uma demonstração que a origem da nossa infelicidade não se encontra obrigatoriamente na falta dos bens materiais, das conquistas primárias da existência humana na Terra, mas por esse afastamento que nós ainda nos permitimos fazer em relação às leis de Deus. Porque o mais frequentemente somos nós, os homens e as mulheres, artífices construtores das nossas próprias infelicidades. Porque se nós praticássemos a lei de Deus, nos pouparíamos de muitos males e chegaríamos a uma felicidade tão grande quanto a nossa existência grosseira nos possibilita. E isso fica claro, evidente, que não somos felizes porque não queremos, porque não sabemos construir essa felicidade mediante as escolhas que nós fazemos na atual existência. Como consequência, evidentemente, das anteriores, porque vamos encontrar também, nesse capítulo 5 do Evangelho, as causas atuais e as anteriores das aflições. Normalmente nos dizemos infelizes porque trazemos no psiquismo, na consciência, uma sensação de aflição, de desespero, de insatisfação pelas coisas da vida, por mais que tenhamos. Porque infelicidade não quer dizer necessariamente a falta ou a abundância das coisas materiais. Porque quantos são aqueles que têm em demasia e que não são felizes? E quantos aqueles, em maior número, que não possuem esses bens materiais, mas que têm esta sensação de felicidade, de alegria no coração, que praticam a lei de Deus, porque tem uma concepção de vida
de sentido do existir, diferente, muitas vezes, daqueles que possuem em maior quantidade. Não quer dizer que a riqueza seja motivo de infelicidade, mas por não termos consciência de dever, conforme vemos no capítulo 17 do Evangelho também, nós não praticamos a lei de Deus, quando poderíamos estar nos utilizando desses recursos materiais para engrandecer a consciência e o espírito. Algo que não fazemos. Preferimos ficar nas satisfações primárias, momentâneas, dos prazeres físicos, fisiológicos, sensoriais, conforme ainda pontua o espírito Joana de Ângeles. E então, por último, Kardec ainda vai questionar na 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens, conforme dissemos um pouco antes. Qual seria a medida justa, a média comum a todos os seres humanos? Ao que os espíritos disseram: para a vida material, a posse do que é necessário. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Se ainda não somos capazes, mediante a resposta, vivermos uma vida material tão somente com o que é necessário, imaginemos viver essa vida moral, que seria a consequência daquela outra, com a consciência tranquila e a fé no futuro. E quando trazemos à tona o momento atual existencial no qual estamos, do ponto de vista coletivo da humanidade terrena, por conta da pandemia, que aí está há mais de um ano, nós chegamos à conclusão que, de alguma sorte, todos nós estamos vivendo mais ou menos um estado de infelicidade. Porque carregamos no íntimo uma sensação de desagrado, de insatisfação, de não planificação, seja nas conquistas dos bens materiais, seja nas satisfações internas que nós produzimos e nos retroalimentamos a partir do psiquismo. Logo, passamos a viver uma condição de aflição. Aí vem então Jesus, nessa sua bem-aventurança, para nos dizer: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Observem, esta consolação não é o fato de estarmos chorando ou em aflição, mas a consciência tranquila e a fé no futuro. Eu perguntaria a cada um de vocês, aqui presente no chat, quem de nós se encontra com essa consciência tranquila nesses dias que se passam? E quem está, de fato, com a fé no futuro, com a consciência tranquila de que Deus está no comando das nossas destinações, da própria pandemia, em que pese que seja uma consequência das nossas ações, devido às nossas imprudências, às nossas rebeldias,
os nossos excessos, por conta, não menos, das nossas escolhas. E na consequência disso tudo, vem essa autoculpa, essa consciência de que não deveria ter feito, mas que o fez. Por conseguinte, vem então a sensação de infelicidade. Porque Jesus também foi enfático ao dizer que a semeadura seria livre, mas a colheita obrigatória. E que, ao mesmo tempo, não sairíamos de lá, desse mundo, dessa experiência, sem que antes nos ajustássemos com a lei. Por esta razão, penso eu, que o Espírito Delfina vai nos trazer, então, essa mensagem, a infelicidade real. Que eu acredito que poucos de nós tenhamos lido com esse olhar espiritual que deveríamos ter em cada leitura feita desta obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Com esta visão da imortalidade. Porque no nosso dia a dia não vivemos tal qual como espíritos imortais. Sequer nos lembramos que somos, quanto mais vivemos como tal. Vem então peso das experiências, porque em um mundo como o nosso de provas e expiações, estamos ainda nos reajustes com a lei, e não na bonança da lei. Porque na 143, salvo engano, Kardec, ao questionar aos espíritos por que Deus impõe a encarnação aos espíritos, eles disseram que Deus assim o faz para nos levar à perfeição, sendo que para uns é prova, para outros, missão. O contingente maior, para não dizer da totalidade, dos espíritos comprometidos com a Terra é de expiação, é de prova. Poucos raros passaram em todo esse período, em todas essas eras pela Terra, em missão. E dentre esses raros, quase nenhum, Jesus, o comandante da nau. E que ele nos legou, nos deixou, não apenas a sua paz, como sendo esse momento de consolação. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não vos-la dou como o mundo a dá. A vacina para o vencimento dos nossos males, das nossas aflições. Que tivéssemos consciência desse dever e agíssemos dentro da lei de Deus, cujo mandamento maior da lei é que nos amemos uns aos outros, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós estamos ainda, acreditemos nisso, amando o bezerro de ouro. Os nossos irmãos são todos aqueles que nos favoreçam o bem-estar material, a satisfação do corpo. Claro que, embora dizendo isso, não quer dizer que não haja suas exceções, sim, mas são honrosas exceções. Mas é preciso que nós tenhamos uma sociedade de homens e de mulheres viventes no bem, praticantes da lei do amor, para banirmos definitivamente o mal que ainda impera fortemente entre nós. Ele não haverá de vencer o bem, pois que aquele é uma consequência da falta do bem. E o bem não é outro que não seja a ação do amor em prática. Todas as vezes em que nós agimos no bem, nós estamos nos utilizando da energia, da
do fluido cósmico universal do amor de Deus. Percebe? O mal, poderíamos dizer da mesma forma, só que de forma ou de maneira patológica, enfermiça. Daí porque alguém já disse, salvo engano, Emmanuel, que o ódio é o amor que adoeceu. A energia é uma só, mas o direcionamento é outro. São diferentes. E vai depender daquele espírito, daquela alma que está momentaneamente na experiência daquele corpo. Pela sua vontade, pelo seu desejo, pela sua consciência, ele vai direcionar as suas ações mediante o livre-arbítrio para um ou para o outro lado. E como existe uma justiça divina que paira sobre todos nós, enquanto criação divina de Deus, regulando e harmonizando o universo, fazendo com que sintamos felicidade ou infelicidade. E aí eu pergunto a vocês, será que nós sabemos o que é verdadeiramente infelicidade? Porque, conforme já dissemos algumas vezes, esse espírito Delfina vai nos apresentar o que vem a ser, então, a infelicidade real, que em algumas traduções ou edições nós vamos chamar também de desgraça, conforme é o nosso aqui. Então ela começa dizendo assim: toda a gente fala da desgraça ou, leia-se, infelicidade. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Quem de nós já não passou por uma sensação, por uma situação cujo resultado foi desagradável e que nós tivemos, do ponto de vista moral, consciencial, a sensação de infelicidade? E não poderia ser para menos. Inversamente, também já tivemos momentos relativos de felicidade. Mas seja uma, seja outra, todas passam. Penso que para a maioria de nós, em maior número e multifaciada, a da infelicidade. Embora ser feliz ou ser infeliz é uma questão de perspectiva, de olhar clínico daquele que o observa. Porque o acontecimento pode ser o mesmo, mas a sensação é diferenciada para cada um daqueles que o observam. Mas continuando, ela ainda diz: venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os infelizes ou desgraçados, o supõem. Lembremos-nos que essa mensagem é de 1861. Portanto, mais de 100 anos, 150 anos. Mas ainda hoje, vamos ver pelos exemplos que nos mantemos do ponto de vista moral à semelhança daquela época de Kardec. E se quisermos estendermos na linha do tempo, veremos que não se diferencia tanto da época do Cristo, ou quiçá mesmo do próprio Moisés. Porque nesse período de tempo, de eras, de séculos, avançamos muito no quesito social, cultural, intelectual, até mesmo em alguns aspectos morais, em particular no que se refere às leis humanas. Mas do ponto de vista do espírito, poucos avançaram, conseguiram vencer-se
a si mesmo. E é o que nos falta para a conquista da felicidade. Lembremos-nos o que disseram os espíritos quanto à questão 621, quando Kardec também vai questionar onde estaria escrita a lei do homem, a lei de Deus no homem. E eles disseram, na consciência. Consciência esta que ainda se encontra embotada 163 anos depois. 2020 depois, se associarmos ao Cristo. Mas seguindo ainda, ela vai dizer: eles as veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sob os andrajos da vaidade. Que eram situações comuns à época dele, de Kardec. Quais se assemelham às de Jesus, à sua época. E não tão diferente das dos dias de hoje. Porque quais são as nossas preocupações? É ter dinheiro para comprar o botijão de gás, que está um absurdo, e a gente sabe disso. Quantos são aqueles que hoje não têm condições de comprar um botijão de gás? E quando não têm, sofrem, se infelicitam. De ter uma casa própria, de ter uma formação titular, educacional, de ter saúde, de ter uma casa, de ter um amor, de ter um filho saudável. Porque quando perdemos ou deixamos de ter esses supostos bens que nos trariam felicidade, nós adoecemos emocional e psicologicamente. Claro que a depender de cada um, em uma intensidade variada. Mas sempre carregamos no íntimo aquela sensação de que Deus nos abandonou, de que Deus privilegia um em detrimento de outros, porque o meu vizinho tem mais condições do que eu, embora eu trabalhe mais do que ele, que eu gostaria de ter a profissão dele ou a função dele no emprego e eu não tenho, embora eu trabalhe desesperadamente, ou porque eu estou desempregado e tirou o meu emprego, que seria motivo de sustentação da família, e não tirou do outro, que não faz nada. Percebe? Isso vai nos corroendo emocionalmente, criando uma série de estados emocionais deprimentes, quando não a cólera, a revolta surda, muda, perdemos a alegria de viver, a satisfação nas coisas da vida, não damos o nosso melhor, não desenvolvemos a nossa fé em nós mesmos, e muito menos a divina, e vivemos uma vida sem paixão, sem interesse, sem atrativo. Adoecemos, abrimos as janelas psíquicas para o vírus, adoecemos, vamos para o hospital, morremos. Ou quando não voltamos para casa tão abatidos, tão adoentados, quanto se ainda estivéssemos no hospital. Nem isso é motivo de alegria, de felicidade, porque apesar da dor da experiência, mas conseguimos voltar para casa com vida, ainda que sentindo as consequências da doença ainda. Mas quantos entraram e saíram direto para o féretro do cemitério? Percebem? Não agradecemos. Ou quando fazemos, é um agradecimento insosso. Que bom que eu voltei.
mas olha para o lado, olha para o outro, fazer o que da vida? Volta a abrir no psiquismo a sintonia com o vírus. Quando não do Covid, outros tantos que estão aí também aguardando a chance de inocular em nós. O próprio pensamento infeliz já é um vírus danoso para a alma. A insatisfação e tudo mais que aqui já dissemos. Mas seguindo por conta do tempo. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça ou de infelicidade. Na linguagem humana, e é verdade. 1861 é o que eu achei mais interessante nessa mensagem, comparando-se com 2021. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. E essa frase eu marquei como sendo talvez o coração da mensagem. Sim, para aqueles que só veem o presente. Todas essas situações comuns do cotidiano da vida, que de alguma sorte todos passamos mais ou menos, se não nessa existência e anteriores, é que nós consideramos como sendo desgraças ou infelicidades. Sequer ampliamos a visão de vida, de mundo, entendendo que hoje, como já aconteceu com a gente, não tínhamos o dinheiro do gás, trazendo ele como exemplo. Mas hoje nós temos até para dar um bujão de gás a quem não tem hoje o dinheiro para comprar. Antes não tínhamos. Fomos favorecidos pelos amigos ou pelos familiares. Passamos a trabalhar ou ganhamos no jogo de azar, fizemos os nossos bicos, demos os nossos pulos, multiplicamos 2 em 4, 4 em 6, conforme a parábola dos talentos, e alcançamos um recurso que hoje, passado 1, 2 meses, 3, 6, por conta do desemprego, que me convidou a ter criatividade, a fazer com que ela ressurgisse, eu fosse resgatada, desenvolvida, e hoje eu tenho, para além de um botijão de gás. E posso, pela minha consciência abnegada, consciência de dever, ajudar aquele que hoje está passando por aquilo que ontem eu passei. Isso é ser consolado. Bem-aventurados os que choram, os tristes, e não os pobres de espíritos, como eu comecei, acho que no início, viu? Perdão. Os tristes, os que choram, e os aflitos. E hoje eu estou sendo consolado pelos espíritos, por Deus e por mim mesmo, porque essa consolação também é pessoal. Porque eu entendo que com a minha fé humana eu mudei o comportamento. E é o que Deus queria de nós. Ainda temos uma visão igrejeira de que as coisas devem vir do céu, que nós somos merecedores do céu, de todas as benesses divinas. Que os anjos, os serafins, os espíritos superiores, coordenadores da casa, o serva, têm que estar ali de prontidão para resolver as nossas problemáticas, sem que façamos esforço nenhum. Sem darmos o testemunho, pelo menos de uma tentativa, e aguardamos em preces que os céus se abram e que resolvam as nossas questões humanas. Quando, na verdade, eles estão nos convidando a sairmos da nossa zona de conforto, de que resgatemos a moeda que enterramos, que volvemos para a superfície e lutemos, como tantos outros que desconhecemos, está lutando para sobreviver, para ser feliz. É possível ser feliz, sim. O problema, e aí eu me lembro de Dona Canô, na frase dela,
que ficou imortalizada é para quem tem coragem. Não é para qualquer um. Ser feliz é para quem tem coragem, quem tem vontade. E não apenas para os que oram, que desejam, que acreditam. Mas é aquele que está na madrugada, acordando e indo, com licença, eu vou à luta. Eu vou buscar o pão pelo suor do rosto, o pão do dia. E Deus abençoa e Deus ajuda. Com fé em nós, com fé neles, nos Espíritos. E aí eles continuam dizendo, a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. E de alguma sorte também já falamos sobre isso. Não está na situação, mas no olhar que eu tenho para a situação. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, olha que coisa interessante ele traz. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me ainda se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Trazendo mais para o nosso dia a dia. Quantas vezes, ao alcançarmos aquele sonho, aquele objetivo, e que foi motivo de felicidade, de alegria, de comemoração, de foguetes e tudo mais comum, para que todos saibam o quanto estamos felizes. Um comportamento bem egóico, vaidoso. Para logo mais, dias depois, quando não no mesmo dia, sentirmos o peso da dor, da infelicidade pelas consequências advindas daquela conquista e daquele alcance. E isso não quer dizer que não busquemos, não façamos. Não fazemos apologia à inércia, muito pelo contrário. A dor, a acomodação. Longe disso. Lutemos. É como dizem também os Espíritos no Evangelho, já em uma outra passagem. Vivei de conformidade com as vossas necessidades. As necessidades do vosso mundo e da vossa época. E vivemos uma época em que a tecnologia, em que os bens materiais abundam cada vez mais, nos convidando a tê-los, conforme vemos todos os dias nas propagandas que nos chegam mediaticamente ou de forma televisiva. Dizendo que para você ser feliz, precisa disso e daquilo. Nesse particular, rapidamente, até por conta também do tempo, foi ontem, anteontem, não me recordo agora, mas tem no máximo 3 dias. Olhando o Facebook, via lá uma postagem de uma companheira nossa do Movimento Espírita, em que ela trazia uma postagem, tinha colocado a postagem no seu Face, na sua página, em que falava sobre o que é luxo. E eu achei bem oportuno. Em que ela dizia assim, a ideia é mais ou menos assim da postagem. A sociedade nos fez acreditar que luxo era tudo aquilo que nós não poderíamos ter. E trazer alguns exemplos, como um carro do ano, como uma marca de uma roupa, que luxo era ser bem visto e bem quisto, era ter riquezas, era viajar, era estar dentro daqueles iates luxuosos, ou naqueles navios tipo Titanic, fazendo o cruzeiro mares afora,
Que luxo era ter uma casa bonita que fizesse inveja a todo mundo, onde tivesse mais de 6, 7 quartos com, com o banheiro, que agora esqueci o nome, né? Que tinha que ter salas amplas, móveis de todos o tipo, com quadros pintados pelos mais famosos artistas. Mais ou menos essa concepção. E hoje nós vemos, dizia ainda o Card, que luxo é você poder andar na orla da praia, é você ter ar, oxigênio para poder respirar. Luxo é você poder ir até o encontro de uma pessoa amiga e dar um abraço. De que é você poder ter a liberdade de andar por conta hoje do toque de recolher. De não precisar, luxo é você não precisar entrar em um hospital. E entrando, poder sair mesmo com as adversidades do momento. E aí ela vai trazendo, conforme já temos visto em algumas outras postagens ou mensagens, que luxo é aquilo que antes nós não dávamos valor, como é um contato direto com um parente, amigo, que nunca mais víamos, com um amigo que nunca mais ligamos, sabe como é que você está? Isso é luxo. Porquanto são poucos que fazem esse tipo de procedimento frente ao que está posto e que todos conhecemos. Que para muitos é infelicidade real na cabeça deles. Para nós outros, pode ser motivo de gratidão. Mesmo sentindo a perda, o isolamento e a necessidade do recolhimento. Mas grato a Deus, porque ainda não fomos contagiados com a Covid-19. Porque temos uma casa para nos abrigar. Porque temos, ainda que em conflitos, os parentes que nos apoiam, que nos salvaguardam das necessidades básicas de sobrevivência. O nosso emprego, que tanto reclamávamos, hoje não, ontem, passava no jornal local que nunca, em nenhum momento, Salvador, a Bahia, de um modo geral, tinha tantos desempregados como nesses dias em que citamos. O maior índice de desemprego na Bahia, especificamente em Salvador, está tendo agora com a pandemia. Porque antes eram apenas os empregados, agora são empregados e empresários. Percebem como a coisa está séria? Mas vamos fechar em que ela vai dizer: então, dizei-se, apesar da chuva que nos impede de sair e que, ainda que provoque danos físicos, como temos visto muitas vezes lá no Rio Grande do Sul, na região sul em particular, ou em outras capitais, quando ela chega, ela devasta, mas ao mesmo tempo é uma forma de limpeza psíquica dos miasmas deletérios que emitimos diariamente por conta das nossas insatisfações, das nossas infelicidades, da nossa revolta, dos nossos excessos. Isso é a infelicidade real. Ela vai dizer: vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma. E aqui eu encerro. Sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. Agora dá para a gente entender o que é infelicidade real. Porque aquelas que nós catalogamos e classificamos como tal, não são. Não na perspectiva do espírito imortal que somos, daquele que está de passagem em aprendizado. Ela então diz: a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto,
é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoa o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Pelo abafamento, na medida em que nos satisfazemos transitoriamente pelas coisas do mundo. Tal qual vai dizer Joana de Ângeles na sua série psicológica, em particular no livro Conflitos Existenciais. É o que estamos vivendo hoje, também de forma coletiva, e que atraímos possivelmente o vírus que aí está, que é o nosso vazio existencial, que buscamos preenchê-lo na medida em que satisfazemos o nosso ego, preenchemos com as coisas de fora, a compra disso ou daquilo, a viagem para ali ou para acolá. A quantificação que temos de muitas coisas que sabemos que, por mais que usássemos ou utilizássemos, não daria conta, numa existência toda, terminá-lo. E que não nos trariam a felicidade real. Porque hoje eu estou feliz com o carro que eu comprei zero. Daqui a 6 meses eu já enjoo, quero ter um outro zero. E se não tenho, já não me agrada mais aquilo que eu tenho. Que eu comprei com tanto esforço, honesto, estou pagando ainda as prestações, mas eu já estou de olho no carro do vizinho, aquele que passou na sinaleira, que disse, que carro bonito, se eu tivesse um. Esquece que tem. Percebe? A gente não valoriza até o nosso esforço de conquistar. Então é preciso que nós reavaliemos esta conduta comportamental, mental, para entender o significado do que é ser feliz em um planeta como o nosso. Então ela vai dizer que a infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente desejas conseguir. Colocando tudo para debaixo do tapete, colocando tudo dentro do armário e trancando, e jogando a chave lá no meio do oceano. Só que a bolha um dia estoura, poca. E quando poca, vem forma pandêmica. Ela encerra dizendo: esperai, vós que chorais, tremeis, vós que rirdes, pois que o vosso corpo está satisfeito. Isso é um alerta. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreita o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo orgulho. É quando surge uma pandemia da vida, uma doença, a perda do emprego, uma enfermidade em que a gente se vê paralisado, sem os recursos da alma para o enfrentamento, sem um alimento da alma, que é a oração, que é a fé, o combustível que nos movimenta. Fé, mãe da esperança e da caridade. Está aqui no Livro dos Espíritos, a fé que transporta a montanha. Nos esquecemos daquela outra passagem que Jesus disse: pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Eis aí, amigos e amigas que nos acompanham aqui na live na noite de hoje. O roteiro, o caminho para nos encontrarmos com a nossa felicidade real. E o primeiro passo não poderá ser outro que não seja aquele já proposto pelo antigo sábio
e que nós encontramos na resposta à questão 919 do Livro dos Espíritos. O velho sábio da antiguidade já vos dissera: conhece-te a ti mesmo. É o caminho, é o roteiro para a ascensão e conquista da felicidade. Conhecermos-nos por dentro, porque para fora seria uma forma disfarçada, enganosa, mentirosa, como ainda temos feito, para uma possível conquista de uma felicidade que sabemos que não existe. No mais, agradeço a todos os companheiros desta casa amiga, que sempre carinhosamente nos acolhe, todas as vezes em que aí estamos, em Vila de Abrantes, para proferirmos algum trabalho teórico. Agradecer aos companheiros presentes na live, pela presença, pela participação, e os convido todos a relerem mais minuciosamente esta mensagem, a desgraça real ou a infelicidade real, de acordo com a edição do livro do Evangelho, no capítulo 5. Convidá-los igualmente, e me permitam fazer a publicidade, no nosso canal Roteiro Espírita no YouTube, porque temos também como proposta levar os ensinamentos da doutrina espírita. Nos engajemos nesta proposta de estarmos cada vez mais conhecendo a doutrina espírita, hoje midiaticamente por conta do isolamento, fortalecendo a consciência de dever, porque somente desta forma, e conforme gostamos de citar, com Kardec na mente, Jesus no coração, alcançaremos a felicidade real. Não esta mescla daquilo que a sociedade nos impõe como sendo motivo de felicidade. Muita paz, muito obrigado a todos, e vamos à nossa prece final, fechando o nosso trabalho de hoje. Convidando a todos nesse instante a voltarem o olhar para si, em comunhão com o divino amigo Jesus, que ora se encontra no lar, no ambiente, no espaço físico no qual nos encontramos agora. Voltemos a nossa atenção para ele, Jesus, que, conforme sabemos, é o nosso guia, o nosso governador planetário. Ou, se quisermos, tão somente o nosso irmão maior, que, em nome do amor e fidelidade ao Pai, esteve conosco, nos convidando a esse momento de transcendência da matéria, na medida em que nós direcionássemos o olhar para a nossa realidade espiritual. Por esta razão dissera: o meu reino não é desse mundo. A sua realeza é espiritual. Ao tempo em que dissera também: vós sois deuses, brilhar a vossa luz. Podeis fazer tudo quanto eu fiz e muito mais. Por estas e tantas outras razões que preencheram os nossos corações e mentes, Senhor Jesus, amigo incondicional de sempre, aqui nos colocamos genuflexos, em um ato de agradecimento e de reconhecimento do teu amor para com todos nós, a te pedir proteção, misericórdia, ajuda para o vencimento das nossas enfermidades da alma.
porque as físicas, conforme já nos dissera aquela que estivera contigo à época, Joana de Cusa, hoje na figura de Joana de Ângeles. Não existem doenças, e sim doentes. E estes somos nós, que carregamos as nossas infelicidades transitórias, nos alimentando delas ainda hoje. Por não nos reconhecermos filhos de Deus, dotados do poder da luz, para transformarmos montanhas, dificuldades e limitações. Tende piedade, Senhor Jesus, de todos nós. Abarca-nos com teu olhar, com os teus braços. Envolve-nos na tua luz, na tua paz. E em especial a todos aqueles que ora se encontram hospitalizados, vivendo o drama, a dor, a experiência do coronavírus, que se encontra nos leitos dos hospitais entubados ou nos corredores das enfermarias, aguardando o leito para serem socorridos. Não apenas da nossa cidade, Salvador, Vila de Abrantes, Camaçari, ou qualquer uma outra cidade da Bahia, do Brasil, do mundo, pois que em todas as regiões e continentes vive-se hoje a pandemia do coronavírus. Todos estamos sofrendo o quião que nos cabe no saneamento psíquico e moral do planeta Terra, originado pelos nossos pensamentos e atitudes que nos distanciaram da lei. Rogamos, Senhor Jesus, por todos eles, por todos nós, mas também e especialmente aqueles que não conseguiram sustentar-se no corpo e evadiram-se devido à enfermidade, à não resistência pulmonar, cardíaca, emocional. Suicidaram-se direto ou indiretamente. Envenenaram-se, ainda que hospitalizados. Tende piedade, Senhor, desses nossos irmãos. Não apenas os parentes, amigos, conhecidos, mas aqueles outros que nunca foram lembrados, que nunca receberam uma rogativa de luz. Atendei, Senhor, a esses nossos irmãos em sofrimento. Que a paz do Senhor possa envolvê-los nesta noite em que lhe damos graças e hosanas ao Senhor por estarmos hoje aqui presentes. Leva-nos em paz aos nossos afazeres. Guarda-nos no teu amor e na tua paz. E que amanhã, quando o novo dia raiar, possamos expressar a nossa felicidade real pelo contentamento de viver, pela alegria de estarmos ainda e momentaneamente no corpo físico. Que saibamos distribuir sorrisos
abraços e votos de gratidão a todos aqueles com os quais nos encontramos. Em teu nome, em nome de Deus, dos espíritos amigos desta casa, irmão, nossa gratidão, nosso apreço e os nossos votos de muita paz. Que assim seja e muita paz. Viva Jesus! Obrigado a todos mais uma vez. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo no coração e até uma nova oportunidade, se assim Deus o permitir. Que assim seja e muita paz. Encerramos a nossa live da noite de hoje.